Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre mecânica quântica. Dando prosseguimento, vamos calcular a derivada de ordem 3 em relação a beta, aplicada sobre a função tangente de beta. Isso é igual a derivada em relação a beta, aplicada sobre a derivada de ordem 2 de tangente de beta, derivada de ordem 2 em relação a beta aplicado sobre tangente de beta. Então nós temos derivada em relação a beta, aqui está 2 vezes seno de beta dividido por cosseno de beta, esse cosseno elevado a expoente 3, de modo que porquanto admitamos e consideremos as propriedades estudadas sob o contexto da análise real, do cálculo diferencial e do cálculo integral, o limite de uma constante é igual à própria constante e, por consequência, a derivada de constante é igual a zero, o que permite retirar todo fator multiplicativo escalar numérico da aplicação tanto do operador de derivada quanto do operador de integração. Então aqui nós temos 2 vezes a derivada em relação a beta aplicada sobre seno de beta multiplicado por cosseno de beta expoente menos 3. Aqui está. Aplicando então a derivada, vamos aqui mais uma vez, a derivada em relação a x aplicado sobre f de x multiplicado por g de x, propriedade demonstrada em outra playlist exibida no nosso canal, playlist intitulada Cálculo Diferencial e Integral sob contexto da análise real. Nesta tal playlist nós demonstramos diversas propriedades, entre as quais essa propriedade, que é expressa como derivada de f em relação a x multiplica por g mais f multiplicado pela derivada de g em relação a x. Então aqui nós temos necessariamente 2 multiplicado por derivada por cosseno de beta elevado a menos 3, multiplicado pela derivada de seno de beta em relação a beta, mais 2 vezes seno de beta, multiplicado pela derivada em relação a beta aplicada sobre cosseno de beta elevado a expoente menos 3. Então isso é igual a 2 vezes cosseno de beta elevado a expoente menos 3, multiplicado por derivada de seno de beta em relação a beta, que é igual a cosseno de beta. Muito bem, mais 2 vezes seno de beta. Aqui nós temos menos 3, cosseno de beta elevado a expoente menos 3 menos 1 e a derivada de cosseno de beta em relação a beta. Muito bem, então ainda aqui nós temos 2 vezes cosseno de beta elevado a menos 3 multiplicado por cosseno de beta é cosseno de beta elevado a expoente menos 2. Aqui menos 3 multiplicado com a derivada do cosseno de beta, que é menos 1 seno de beta, ou seja, menos 3 multiplicado por menos 1. Então nós temos aqui mais menos 6, 2 vezes menos 3 menos 6, seno de beta, cosseno de beta elevado a expoente menos 4, e derivada do cosseno é menos 1 multiplicado por seno de beta. Então aqui nós temos 2 vezes cosseno de beta elevado a expoente menos 2. Aqui menos 6 multiplicado por menos 1 é mais 6, então 6 seno de beta elevado a expoente 2 dividido, e aqui multiplicado por cosseno de beta elevado a expoente menos 4. Então, disponibilizando espaço, vamos disponibilizar espaço. Vamos então escrever
a derivada em relação a beta, derivada de ordem 3, aplicada sobre tangente de beta, isso é igual a 2 vezes cosseno de beta elevado, vamos manter no denominador, reposicionar para o denominador, cosseno de beta elevado a expoente 2, mais 6 vezes seno de beta elevado a expoente 2 e dividido por cosseno de beta elevado a expoente 4. Então isso é 2 vezes cosseno de beta elevado a expoente 2 mais 6 vezes seno de beta elevado a expoente 2, todo esse termo dividido por cosseno de beta elevado a expoente 4. Muito bem, então aqui a derivada de ordem 3 aplicada sobre tangente de beta é igual a 2 vezes, se puséssemos ou quando pusermos e pondo, mantendo em evidência 2 vezes cosseno de beta elevado a expoente 2 mais seno de beta elevado a expoente 2 mais 4 seno de beta elevado a expoente 2, todo esse termo dividido por cosseno de beta elevado a expoente 4, isso é igual, esse termo conforme estabelecido pela trigonometria do círculo é igual a 1, então 2 vezes 1 mais 4, 2 vezes mais 4 seno de beta elevado a expoente 2, todo esse termo dividido por cosseno de beta elevado a expoente 4. Então vamos guardar esse resultado aqui, escrevê-lo dessa forma. Aqui derivada de ordem 3 em relação a beta aplicada sobre tangente de beta, isso é igual a 2 mais 4 seno de beta elevado a expoente 2 dividido por cosseno de beta elevado a expoente 4. Vamos guardar esse resultado. Muito bem, então vamos finalizar a aula nesse ponto, retomaremos oportunamente dando continuidade. Muito obrigado a todos.